Pode deixar só a primeira página, o 8:13. Então eu acho que tá bom para a gente começar, né? Quem puder ligar as câmeras, né, para eu ir vendo os rostinhos. Boa noite, Mariana. Bom, então vamos começar. Só que eu vou ter que dizer que eu vou precisar da participação de vocês, tá? Vou querer saber também de vocês a opinião, conforme a palestra tiver iniciado, vou fazer umas perguntas e espero que vocês participem. Bom, autoimagem e autoaceitação, incômodo ou transtorno, né? Eu acho que é um tema que vem sendo muito falado, autoimagem, autoaceitação, imagem corporal, né? E deu vontade de falar um pouquinho sobre esse tema. Tenho visto muita gente comentando, ai, gostei do tema. Se alguém quiser compartilhar aqui o que que fez, né? O que que cativou vocês para a palestra, pode compartilhar. Fico um pouco curiosa para saber de vocês, o que que fez vocês estarem aqui hoje, né? Querem que eu diga o que que fez eu estar aqui hoje? Bom, então vamos começar. Depois eu digo o que que fez eu me interessar por esse tema. Vamos lá, então. Pode passar, Eduardo, por favor. Todo mundo acha que precisa perder ou ganhar 2 quilos. O que que vocês acham? Vocês acham que é verdade? Vocês acham que é mentira? Verdade. Principalmente nós mulheres, né? Eu acho que é esse também o que me convidou no tema. Uhum. E eu acho interessante, assim, a frase que a gente costuma escutar é: todo mundo acha que precisa perder 2 quilos. Uhum. Mas às vezes a pessoa quer ganhar 2 quilos, né? Ou ganhar 3 quilos, ou 4 ou 5, enfim, né? É, Preciso ganhar 5. Jota, quer trocar? Eu te dou 5 quilos e aí fica tudo certo. Gabriela colocou que está incomodada, eu não consegui ler aqui, peraí. Com a imagem no espelho. Peraí, que quando olhava as fotos. Ah, tá. Nem me reconheço. Legal. Bom, então, assim, incômodo com a autoimagem, a gente sabe que é uma coisa comum, muita gente tem, né? Independente de ser só com relação ao peso, tá com excesso de peso, ó. Isabela, estou grávida, penso todos os dias. Peraí, que. Bia, quer emagrecer 10 quilos. Estou grávida, penso todos os dias como vou perder o peso, depois medo de não me reconhecer mais. Né? Então, assim, quando a gente fala de autoimagem, né, de imagem corporal, a gente não está falando só de excesso de peso ou a falta dele, tá? A gente está falando de várias coisas, eu vou aos pouquinhos aqui introduzindo o assunto. Mas eu achei legal começar com essa reflexão, porque, assim, incômodo todo mundo tem, né? Insatisfação todo mundo tem. E aí, quando que isso começa a ficar demais, né? Vamos olhar para isso. Pode passar, Eduardo, por favor. Vamos refletir então. Qual a parte do seu corpo que você menos gosta? Se é que tem alguma, né? Tem alguma parte do corpo de vocês que vocês não gostam? Com certeza. Se alguém quiser falar qual é, pode falar, tá? Ou se quiser falar no final também, barriga, Quadril. quadril, tá bom. Bom, sabendo então que existe alguma parte do corpo que a gente não goste, né? Como é que você lida com isso? O que que você faz para lidar com isso? Vitória, marcas no rosto. Como é que você lida com isso? Você tenta esconder? Você passa batido? Você tenta modificar? Você aceita? Laís tenta modificar. Braço, não uso regatas. Uhum. Como é difícil às vezes aceitar e amar o corpo, né? Mas
não se esqueçam que nós somos o nosso corpo também, tá? A gente vai falar sobre isso também. O quanto que a sua vida é afetada por isso, por essa insatisfação ou por esse incômodo? Vocês já pararam para pensar nisso? O que que muda na sua vida? 90%, bastante, né? Tá, ok. Bom, vou deixar essas perguntas aí para vocês irem refletindo, e aí no final, se alguém quiser comentar sobre elas. Ó, Vitória, já foi bem mais, hoje em dia amenizou um pouco. Uhum. A questão de quando a gente é mais novo ou mais nova, né? Eu acho que é, a gente se incomoda com algumas coisas e depois a gente muda sobre aquilo, né? A gente muda de opinião e às vezes o nosso corpo vai mudando conforme a idade vai chegando e aí isso passa a incomodar também, né? Tanta coisa acontece, mas vamos lá, pode passar, Eduardo, por favor. Vou explicar aqui rapidamente, só para a gente saber do que a gente está falando, né? O que que é autoimagem e o que que é autoestima, tá bom? Só para a gente não confundir aí os conceitos, né? Bom, a autoimagem é a representação que formamos mentalmente de nosso corpo, como ele nos aparece, a imagem que formamos em nosso cérebro, tá bom? Então, a autoimagem é como eu me enxergo, como eu me vejo. Eu acho que alguém comentou aqui, mas às vezes alguém tira uma foto, você aparece assim, sem querer na foto de alguém ou no vídeo de alguém, e aí você fala, nossa, essa pessoa sou eu? Às vezes a gente não se reconhece, né, quando é visto assim, sem querer, né, quando não é na frente do espelho, ou quando não é uma foto tirada intencionalmente, né? Aí, ó, a Júlia concordou. E a autoestima, gente? O que que é a autoestima? A autoestima é a parte afetiva de como eu me vejo, tá? É a parte do sentimento. O que que eu sinto por mim? Então, a autoimagem é como eu me enxergo, né? Como eu me vejo, como o meu cérebro me enxerga. E a autoestima é a parte afetiva, é o que eu sinto por mim, tá? Eu me admiro, eu gosto de mim, eu tenho vergonha de mim. E aí a gente não está falando só da parte física, tá? Do corpo físico. A gente está falando emocionalmente também, né? Eu sinto raiva de mim, eu me amo, eu me acho divertida, eu gosto de mim, como é que é isso, né? Então isso é autoestima, tá bom? Pode passar, Eduardo, por favor. E aí a pergunta, né? E essa pergunta a gente vai desenvolver ao longo do tempo aí, né? A minha autoimagem, ela está congruente com a minha autoestima? Vocês já pararam para pensar nisso? Que é aquilo que às vezes que a gente mostra, né? O que o outro está vendo da gente, se tem a ver com o que eu sou de fato, assim, se tem a ver com como eu me sinto. Coloquei ali o Johnny Bravo, não sei se vocês lembram do Johnny Bravo. O Johnny Bravo me fez pensar naquela questão, né? Não estou dizendo que é uma regra ou que todo mundo é assim, mas a pessoa que está ali, linda, maravilhosa, eu sou o máximo, eu sou o máximo. E aí, às vezes, existe um questionamento. Essa pessoa, ela se acha de fato isso tudo? Como é que está a autoestima dessa pessoa? Ela pode estar ok com a autoimagem, mas e a autoestima? Oi, Eliane. Ih, mudou. Vou pedir para o Eduardo virar o anfitrião para ele conseguir botar os slides de novo. Ah, voltou. Tá. Obrigada, Eduardo. Então, voltando, né? Vocês já pararam para pensar se a nossa autoimagem está congruente com a nossa autoestima? Eu vou dar o exemplo de uma paciente, isso já aconteceu comigo também há um tempo atrás, eu posso dar o meu exemplo. Mas eu tenho uma paciente que ela começou a se trabalhar emocionalmente, e aí ela começou a elevar a autoestima dela. Mas isso não foi rápido, isso foi ao longo do processo terapêutico. E aí ela começou a perceber que ela merecia bons relacionamentos, que ela merecia uma boa comida, que ela merecia se cuidar, que ela merecia fazer um exercício físico para cuidar da saúde física, ela merecia investir em estudo, investir na melhora do trabalho dela, e ela realmente se reconhecia como uma pessoa, aí desculpa a palavra, mas uma pessoa assim, eu ia falar um palavrão, mas não vou falar não,
Uma pessoa maravilhosa no trabalho, uma pessoa maravilhosa que merecia tudo de bom. Isso ao longo do processo terapêutico, ela foi reconhecendo. Porém, a autoimagem dela não estava congruente com a autoestima. E isso não sou eu que estou dizendo, ela percebeu, né? E aí ela percebeu que ela começou a questionar, poxa, eu comecei a cuidar muito de mim, cuidar do meu emocional, e como é que tá a parte física? Eu comecei a fazer exercício, mas e aí? E aí ela começou a perder peso, ela começou a cuidar da pele, enfim, começou a fazer algumas outras mudanças que fizeram com que ela se sentisse bem como um todo, e não só com relação à autoestima. E às vezes acontece o contrário. Às vezes a pessoa cuida muito da parte física, né, da autoimagem, da imagem corporal dela, como que ela aparece para o outro, as roupas que ela usa, e a autoestima não está lá essas coisas, tá? Não é uma regra, tem de tudo, né? Cada caso é um caso, mas eu acho que é uma reflexão que vale a pena a gente fazer, né? Pode passar, Eduardo, por favor. Bom, eu não sei se vocês viram esse vídeo, eu até tentei pegar o vídeo, mas eu não consegui. A Sandy falando que não se sentia bonita, não se achava bonita e não se sentia confortável. Esse vídeo estava rolando, acho que no TikTok, no Instagram. E aí tinham outras pessoas com ela e as pessoas ficaram chocadas, né? Como assim você não se acha bonita? Como assim você não consegue ficar sem maquiagem? E aí ela foi falando o quanto que ela se sentia desconfortável com aquilo, que ela. Eu acho que tem a ver com uma vulnerabilidade dela, né? De mostrar o rosto dela sem maquiagem. E aí, bom, a gente sabe que a Sandy é linda. Eu acho a Sandy linda, um monte de gente acha a Sandy linda e maravilhosa. Mas vai falar para ela que o rosto dela é perfeito sem maquiagem. Talvez para ela isso não faça sentido. Ela pode escutar isso, mas ela não pode não acreditar, né? Então, quando a gente está falando de incômodo, né, com a autoimagem e a autoestima, e a gente vai entender por que esse incômodo se cruza, né? A gente está falando de um afeto negativo ligado ao nosso corpo, regulando as deficiências em nossa autoestima, podendo trazer sensação de inadequação e desvalorização. Então, se a pessoa não está com a autoestima legal, se ela está com a autoestima baixa, ela pode melhorar o que for fisicamente, que ela não vai se sentir bem. Porém, existem situações em que a pessoa ela consegue se modificar, ela consegue começar a cuidar do corpo, da imagem, da pele do rosto e consegue se sentir melhor, né? Consegue melhorar a autoestima. Isso também acontece. Então, eu coloquei isso aqui para a gente ver que realmente um interfere no outro, né? E que em alguns casos não adianta. A pessoa ela pode melhorar a autoimagem dela e cuidar da autoimagem e a autoestima não melhorar, tá? Pode passar, por favor, Eduardo. Bom, e o transtorno, gente? O que que é o transtorno? Tá? Aqui eu coloquei TDC só para vocês entenderem que é o transtorno dismórfico corporal que eu vou falar dele, tá bom? Bom, quando a vida de uma pessoa gira em torno desse incômodo, surge o questionamento se existe algum transtorno mental por trás de todos os sintomas, comportamentos, sentimentos e pensamentos sobre si. O transtorno dismórfico corporal, TDC, é uma condição complexa que envolve mente, afeto e identidade, trazendo sofrimento emocional intenso. Bom, eu até coloquei essa imagem, né, de uma pessoa se vendo e como ela se vê completamente diferente do que ela é, né? A gente está falando de um possível caso de transtorno dismórfico corporal, né? Vamos entender mais o que que é isso. Pode passar, Eduardo, por favor. O que é o TDC, né? O que é o transtorno dismórfico corporal? Ele é caracterizado por um incômodo exagerado com uma ou mais partes do próprio corpo, em que é comum outras pessoas não observarem nessa pessoa, tá? Então, assim, exemplo, essa imagem que eu coloquei. Sim, Ju, envolve transtornos anoréxicos e bulímicos também? Também, tá? A gente vai falar sobre isso. O transtorno dismórfico corporal, ele pode estar associado a outros transtornos, tá bom? Então, falando aqui dessas imagens, né? Coloquei as imagens para lembrar de falar para vocês. A pessoa tem uma característica, ela vê o nariz dela daquele jeito, sendo que não é daquele jeito, mas ela enxerga assim, tá?
E aí, isso aí, existe uma alteração, né, na forma como o cérebro funciona. O cérebro daquela pessoa funciona daquele jeito. A imagem que o cérebro enxerga, né, a imagem que é passada, é alterada de fato, tá? E a menininha olhando ali naquele espelho, né, diferente. Não sei nem dizer o nome desse espelho, mas existem os espelhos côncavos, os convexos, enfim. Esse aí está todo diferente, a imagem fica completamente distorcida, tá? Então, uma pessoa com transtorno dismórfico corporal, ela se enxerga de fato, tá? De forma distorcida. Pode passar, por favor. Bom, tem dois exemplos aqui, né, de pessoas que foram modificando, né, seus corpos e provavelmente devido a uma ou várias insatisfações, né? A insatisfação corporal em indivíduos com TDC é um produto mental que é deslocado para o corpo. Por isso, o defeito é percebido como um problema físico, ou seja, quem é portador dessa condição transforma o corpo em um problema físico que precisa ser urgentemente corrigido. Então, aqui ele está falando que é uma questão mental, né? Mas vamos falar uma questão emocional, né? A gente fala mental, mas fica muito na cabeça, ainda mais nós, gestalt terapeutas, enxergamos todos como uma totalidade e não só como algo como um produto da mente ou do corpo, né? Então, vamos lá. O que faz uma pessoa, né? Isso é um questionamento que eu acho que é válido. O que faz uma pessoa precisar modificar tanto o corpo dela, tá? Esse defeito que essa pessoa enxerga, será que ele é só um defeito físico? O que é isso que acontece, tá? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Pode passar, Eduardo. Como surge o transtorno dismórfico corporal? Né? O homem vem sendo, na atualidade, guiado pela mídia e pela própria indústria. Surge um novo conceito em que uma imagem bonita é o sinônimo de virtude e uma ideia de corpo visto como adorno, consumidor e manipulável, que busca desesperadamente preencher um vazio. Né? Então, assim, existe um padrão de beleza, né? Sempre existiram padrões de beleza conforme o tempo foi passando, e esses padrões foram mudando. Mas o padrão de beleza hoje é comum a gente ver muitas pessoas querendo ficar todas iguais. E ok, isso não é uma crítica, tá? Vamos falar do que acontece. Mas será que essa pessoa ela sabe qual é a identidade dela? Será que ela sabe quem ela é? Será que ela sabe se ela gosta daquilo ou não? Quando a pessoa começa a fazer muitos procedimentos ou cirurgias, né, e aquilo nunca tem fim, o que será isso, né? Uma compulsão por cirurgia, uma compulsão por procedimento? O que era para ficar bonito às vezes fica estranho, fica feio, fica assustador, né? Então, como surge o TDC, né? Existem fatores neurobiológicos, tá? Do déficit do processamento cerebral, né? De como esse cérebro ele decodifica essa imagem, de como essa pessoa se vê, tá? Fatores psicológicos, por exemplo, pessoas que viveram em ambientes abusivos por muito tempo, existe mudança no cérebro dessa pessoa, no funcionamento cerebral dessa pessoa, tá? Existem alterações, né, nesse funcionamento cerebral. Com relação aos fatores neurobiológicos, também é interessante investigar a família, tá? Porque às vezes tem mais de um caso na família em que a pessoa apresenta esses sintomas. E fatores socioculturais, né? Tem a questão do bullying, tem a questão da importância que a sociedade dá para a imagem corporal, para uma imagem bonita, para como a gente se veste, para como a gente se apresenta, tá? Isso interfere bastante também. É claro que cada cultura tem a sua particularidade, mas fatores socioculturais influenciam bastante também, tá? Pode passar, por favor, Eduardo. Busca pelo pertencimento. Sentido norteador do transtorno dismórfico corporal, né? Sabemos que a convivência é um importante aspecto de nossas vidas. Logo, a necessidade de ser aceito pelo outro acaba por ser um desejo universal. Ou seja, todos nós precisamos, né, se sentir aceitos, nos sentir aceitos, né? Isso é universal, todo mundo precisa conviver. No entanto, em indivíduos com transtorno dismórfico corporal, na tentativa de sanar o grande vazio existencial de suas vidas,
seus corpos são transformados em objetos nos quais definem e deles dependem as suas existências, configurando uma profunda alienação de si mesmo. A busca incansável pelo pertencimento e por uma aceitação incondicional e absoluta para sanar o grande vazio existencial de suas vidas é o que alimenta esse ciclo vicioso em pessoas com o TDC. Então, assim, geralmente as pessoas que têm o transtorno, elas não batem logo no consultório de psicologia. Elas vão para os consultórios de dermatológicos, elas vão para os consultórios de cirurgiões plásticos, né? Enfim. E aí, muitas vezes, esse profissional percebe que tem alguma coisa errada e pode encaminhar. Porém, é muito difícil essa pessoa reconhecer que tem alguma coisa errada, porque ela está naquele ciclo de querer modificar, de querer ir se modificando, e muitas vezes ela não enxerga o que ela está virando, né? E é muito triste isso, né? Muito desesperador, porque aquela pessoa não vai ter fim aquilo. Ela vai fazer um procedimento, ela vai fazer uma cirurgia e não vai ser suficiente. Mas a gente está falando de uma falta que tem ali, né? Todo excesso esconde uma falta. Então, existe um grande vazio existencial que a pessoa acredita, tá? Que é um problema físico, mas na verdade não é físico. A gente está falando de uma fenda, né? De um vazio, de um buraco, de uma fenda emocional, tá? Passa, por favor, Eduardo. O quanto que as falhas físicas falam de uma fenda emocional, falhas, buracos, vazios em suas vidas. E aí, quando eu falo em suas vidas, eu não estou falando, né? Estou falando de todos nós. Quantas vezes não aconteceu da gente se questionar uma coisa ou algo da nossa aparência e a gente confundia isso com algo emocional nosso, com alguma falha, com alguma fenda emocional, com algum vazio, com alguma questão da nossa história, né? É, aí as imagens ali, só comentando rápida, ó, a Isabela concordou. É, a pessoa que se vê de uma forma completamente diferente, né? Como, sei lá, uma bruxa, um monstro, não sei. Uma pessoa que sofre bullying na infância e Mas adolescência, uma pessoa que sofre bullying, né, na infância e na adolescência, o quanto que isso interfere na autoestima dela, na vida adulta. Às vezes a pessoa ela envelhece e tem ainda aquela questão, né? É, uma negligência na infância, vinda dos cuidadores, né? Várias coisas podem interferir nisso. Pode passar. Sim, esse exemplo que ela deu é verdade. Foi rejeitado em algum momento por alguém durante um tempo e sente uma necessidade muito. Bom, eu não consegui ler o resto, mas existe. Inclusive, eu posso dar o exemplo de uma paciente minha. Ela falou isso semana passada e essa semana ela falou novamente. Inclusive, atendi hoje, mas como ela não está aqui, eu posso falar. Ela falou: eu canso de me arrumar, fico linda, maravilhosa e ele nem liga para mim. O que que é isso? Ela está me dizendo ali que a aparência dela está linda, maravilhosa, e a pessoa não liga para ela. Para ela, isso não faz sentido. O que ela ainda não percebe é que não é só a questão física, não é só a aparência física, né? E o que a gente vem trabalhando a passos de formiguinha, porque é um processo, né? O que a gente vem trabalhando é o que é ser uma pessoa interessante para ela, porque ela não se sente interessante, ela acha que a qualquer momento vai ser trocada, tá? Mas ela não é uma paciente que tem transtorno dismórfico corporal, não, tá? Ela é só uma questão com autoestima, enfim. Incômodo ou transtorno, né? E quando a gente se questiona, então, o que que é incômodo, o que que é transtorno, né? A insatisfação e o incômodo com o próprio corpo, com pessoas com TDC, são vividos e sentidos pelo próprio corpo. Ou seja, por conta de sua falha ou imperfeição corporal, a pessoa não se sente digna de aceitação, não se sente digna de ter competência e habilidades. E isso, gente, vai nortear a vida dessa pessoa, tá? A vida dela vai depender disso, o que influencia diretamente no aspecto afetivo sobre si mesmo, autonomia, crenças sobre si e sentimentos sobre si mesmo. Então, assim, essa pessoa verdadeiramente ela vai ter consequências na qualidade de vida dela. Ou ela não vai sair de casa, ou ela só vai
ela só vai observar aquilo, aquela falha, aquele defeito, segundo ela, né? Real ou não. Esse defeito pode realmente acontecer, a pessoa pode realmente nascer com alguma questão que seja um defeito para ela. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que tem um nariz que não gosta do nariz, e aí faz uma cirurgia e fica bem a rinoplastia, né? Tem alguns casos também, depois na bibliografia lá vocês vão ver os livros, os principais livros que eu pesquisei. Existem casos em que depois da rinoplastia a pessoa melhorou os sintomas do transtorno. E ok, mas existem alguns casos em que isso não acontece. E aí nunca vai ser suficiente, né? Passa, por favor, Eduardo. Comorbidades, né? E aí aqui a gente vai trazer algo que é importante, porque muitas vezes o transtorno ele está associado a outra comorbidade. Trava-língua aqui pegou, né? Está associado a outros transtornos. É muito comum, tá? O transtorno dismórfico corporal está associado à depressão, tá? É muito comum. E por que que é tão importante falar da comorbidade? Porque às vezes a gente precisa compreender algum outro transtorno que sirva como base, como justificativa para tantos procedimentos, para a pessoa se colocar tanto em situações, às vezes até de risco, né? Em nome da mudança corporal, em nome disso tudo, né? Então, a depressão, tá? Transtorno obsessivo compulsivo, o TOC, inclusive o transtorno dismórfico corporal, ele tem muitas coisas parecidas com o TOC, tá? A questão dos pensamentos obsessivos, a questão da repetição. Quando a gente for falar de medicação, eu falo disso novamente, porque alguns remédios para tratar o TOC ajudam também, né, no tratamento do transtorno dismórfico corporal. Abuso de álcool e outras drogas, transtorno de ansiedade social, e ele também costuma associar-se a transtornos de personalidade, como o transtorno de personalidade borderline, histriônica e narcisista. Como tem uma galera aqui que eu sei que não é psi, eu vou rapidamente explicar, né? Transtorno de personalidade borderline, acho que muita gente já ouviu falar. Histriônica é a pessoa histérica, tá? É a histeria. E narcisista. Narcisista, vamos lembrar do Narciso que se apaixonou pela própria imagem, tá? Eu não vou entrar aqui no que são esses transtornos, depois, se alguém tiver dúvida, eu posso responder, mas senão eu vou abrir aqui um leque de coisas que a gente não vai conseguir fechar, tá? Então, costumam se associar também a esses transtornos de personalidade, tá ok? Pode passar, Eduardo, por favor. Tratamento, né? Tanto a intervenção farmacológica quanto a psicoterapia são eficazes para o tratamento do transtorno, tá? Em alguns casos, só a psicoterapia ajuda, tá? Em outros, não, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Passa, por favor, Eduardo. Bom, psicoterapia, né? Vamos trabalhar as questões trazidas pelo paciente, tá? Nós, gestalt terapeutas, sempre vamos olhar para a totalidade e não apenas para o sintoma. O que que isso quer dizer, tá? Quando a gente fala de tratamento de psicoterapia para esse transtorno, a literatura fala muito sobre o TCC, que é terapia cognitivo-comportamental, né? Também fala da psicanálise. Mas terapia é terapia, independente de como vai ser feito, é um tratamento psicológico, né? Nós, em Gestalt terapia, a gente não vai olhar só para o sintoma. Ou seja, a pessoa fez o procedimento, a gente não vai olhar só para isso, que está ali aparecendo como sintoma. A gente vai olhar para o que esse sintoma tem a ver com o todo, com toda essa pessoa, com todo o funcionamento dela, tá? Esse é o nosso olhar de Gestalt terapeuta. Para quem não é da Gestalt terapia e não sabe do que eu estou falando, tá? É, Vamos trabalhar, então, as crenças e os sentimentos desse paciente, tá? E aí, provavelmente, ele vai trazer muita coisa sobre os seus incômodos, sobre o que ele acredita, sobre as suas falhas, sobre como ele se sente, tá? Inclusive, muitos pacientes que trazem questões com autoimagem, tá? Independente de ser transtorno ou não, tá? Eles trazem questões de sentimento de vergonha, inadequação, anormalidade por conta de alguma parte do corpo, tá bom? Vamos trabalhar autoimagem e autoestima,
E vamos trabalhar também o sentido norteador do TDC, que foi aquilo que eu falei lá atrás, que é a necessidade de ser aceita incondicionalmente. O que acontece com essa pessoa? Isso, mais uma vez, é um processo terapêutico, não é algo simples, ou não é em uma sessão ou em poucas sessões. Mas o que acontece com essa pessoa que ela precisa sentir isso do outro, essa necessidade de ser aceita incondicionalmente pelo outro, tá? Enfim. E com relação à autoimagem e autoestima, não vamos esquecer também que a gente trabalha a questão da congruência. Se a autoimagem e a autoestima está congruente, né? Se como ela se vê tem a ver com como ela se sente, né? E vice-versa. E o tratamento com medicação, né? Os pacientes mais graves que apresentam comportamento suicida, o tratamento medicamentoso é imprescindível, tá? O medicamento vai agir nos sintomas e vai ajudar. E aí a gente vai ver por quê, né? Porque a medicação ela vai melhorar sintomas como obsessões, vai diminuir as obsessões, tá? Vai diminuir a compulsão por comportamentos repetitivos, e a pessoa pode ter um melhor controle sobre as obsessões e compulsões relacionadas ao transtorno, tá? Então, assim, por exemplo, são vários medicamentos que podem ser usados, né? Eu não sou psiquiatra, mas posso falar um pouquinho aqui, rapidamente. Existem medicamentos que são usados para tratar o toque, que pode ser usado no transtorno dismórfico corporal. E isso quem vai ver é o psiquiatra, né? Mas a fim de matar a curiosidade, caso alguém tenha, existem também existe o tratamento com antidepressivos, ansiolíticos e outras coisas que podem aliviar os sintomas, tá bom? Mas é importante dizer que o tratamento medicamentoso para pacientes mais graves é fundamental, tá? Realmente melhora. Pode passar, Eduardo, por favor. Bom, agora eu quero trazer uma reflexão, tá? A insatisfação corporal, quando ela é patológica, ela é uma condição complexa que provoca grande sofrimento, podendo trazer grandes prejuízos para o paciente e para o seu entorno. Ou seja, não é só a pessoa que sofre, quem está em volta dela também sofre, né? Sentimentos frequentes como vergonha, inadequação, insuficiência, a crença de que se é anormal e de que se causa constrangimento nos outros, né? Muitas pessoas que têm o transtorno acham que estão causando constrangimento nos outros, né? A pessoa olhar para mim, vamos supor, eu tenho um transtorno, a pessoa olhar para mim vai ficar constrangida, por conta de suas características físicas, reais ou não, porque a pessoa pode realmente ter alguma questão física que seja esse incômodo e faça a vida dela girar em torno disso. E pode não ser real, né? Como uma pessoa que vê um defeito no corpo dela que ninguém mais vê. Isso tudo, gente, não é algo simples de lidar, tá? É necessário buscar ajuda e orientação. E aí a gente vai. Como é que é essa ajuda e orientação, né? Acho que o mais importante disso tudo é a pessoa olhar para si, né? Por onde a gente começa? Por si mesmo, por dentro. E aí nutrir o autocuidado, a autoaceitação, que é o trabalho que é feito também em terapia, né? A gente está falando aqui de uma coisa que não é apenas um defeito físico, uma questão física. A gente está falando de como essa pessoa se sente, né? De como é que foi a história dessa pessoa, tudo aquilo que levou ela e que colaborou, porque não são só questões externas, a gente sabe, mas tudo aquilo que colaborou, né? Tudo aquilo da vida dela que colaborou para o desenvolvimento de um transtorno ou desenvolvimento, caso a pessoa não tenha o transtorno, de uma questão séria com a autoimagem, né? Aqui eu não entrei muito sobre autoestima, porque vai ser tema de alguma palestra aí para frente, de algum mês aí mais para frente, mas a gente está falando também de autoestima, né? De como essa pessoa se sente, do que ela acha dela, do que ela sente por ela, tá? Bom, quero saber de vocês. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Se ninguém quiser compartilhar experiência nenhuma, eu posso compartilhar a minha. Não estou conseguindo ler tudo, mas deixa eu clicar aqui. Hum,
Ah, tá, agora eu tô conseguindo ver. Peraí. Que é bom que a gente pode falar um pouquinho sobre as questões das pessoas, né? Ó, Ju, tem uma dúvida para depois. Imagine que a pessoa não tenha determinada insegurança. A partir do momento que ela é inserida em um novo contexto social, emprego, relacionamento, comunidade em geral, esse grupo passa a exigir um determinado posicionamento. Estar mais bem vestida, se maquiar, ser mais magra. Isso pode desencadear aquela insegurança e gerar um transtorno de fato? Olha, pode desencadear a insegurança, sim. O transtorno vai depender de muitas outras coisas, tá? Porque assim, vamos, pensa comigo, o que que acontece com uma pessoa, tá? Para ela desenvolver esse transtorno tão grave desse jeito? Será que ela tem eu vou tentar usar aqui de uma linguagem mais fácil, tá? Para não ficar usando só termo técnico. Mas será que ela tem vou chamar de estrutura, mas não é estrutura, mas ela tem uma base emocional, ela tem um contorno emocional que faça ela se sentir segura? Porque, assim, o que que faz uma pessoa, vamos questionar, o que que faz uma pessoa fazer tantos tratamentos, tantas intervenções estéticas e cirurgias, como o Michael Jackson, por exemplo, né, ou como outras pessoas famosas que a gente conhece, a ponto da pessoa ficar desfigurada? Se essa pessoa não tem um transtorno já ou uma predisposição, eu acho difícil que isso aconteça dessa forma, mas a gente não se esqueçam que a gente está falando de um vazio que existe também, de uma fenda emocional, tá? Tem a ver com autoestima. Então, o que que vai acontecer com essa pessoa para ela desenvolver esse transtorno, tá? Não tem como dizer que ela vai desenvolver ou não, tá? O transtorno nesse caso. Porém, tem que olhar também para a história dela, para o que ela viveu, como é que foi esse desenvolvimento emocional dela, tá? Como é que foi a história dela com família? Tem que olhar tanta coisa, tá? Então, assim, não se esqueçam, cada caso é um caso, tá? Mas eu digo que nesse caso pode desencadear, sim, uma insegurança ou uma questão com autoestima, tá? Um complexo com autoestima, um incômodo com autoestima, a ponto da pessoa realmente querer esconder, querer modificar alguma coisa, tá? Mas existe diferença entre o transtorno e o incômodo, é isso que a gente está trazendo aqui, tá bom? Eu acho que essa foi a última pergunta, né? Chegou outra pergunta aí, Ju. Deixa eu ver. Ah, tá. Sempre fui tímida, Elisete. Sempre fui tímida e, através do autoconhecimento, melhorei bastante. Nessa época, eu não aceitava meu corpo, pois era muito magra. E aí a gente estava falando sobre, né? Sempre as pessoas acham que precisam ou engordar ou emagrecer alguma coisa. Não necessariamente tem a ver com é, a questão com autoimagem, não necessariamente tem a ver com excesso ou falta de peso, não é isso. Mas isso vai interferir, né? Não aceitava o meu corpo. Eu não sei, Elisete, se você mudou o seu corpo ou não, se teve alguma mudança, né? Mas conforme a gente vai se conhecendo, a gente vai olhando para outras coisas e entendendo que a gente não é só a parte física, tá? Lembrando que está tudo interligado, né? O físico, a nossa autoimagem interfere na nossa autoestima e vice-versa. Vamos ver, tem mais uma mensagem aqui. Gabriela, quando eu era mais nova, mesmo sendo mais magra, eu não gostava do meu corpo e nunca usava roupa de barriga de fora. Hoje, mesmo com mais peso, me amo muito mais e só uso cropped. E aí, vamos dar crédito também para sua terapeuta, tá? Que está aqui, não sei se ela está escutando, mas ela está aqui, que o trabalho emocional realmente ajuda, né? Eu costumo brincar e dizer que tem também a vantagem da maturidade, a gente começa a se aceitar mais. Ah lá, Tina Geller Futebol Clube, exatamente. Então, assim, tem a ver. Até esqueci que eu ia falar, gente. Comecei a rir aqui. Ah, tá. Que eu costumo dizer que às vezes a gente vai amadurecendo e vai aceitando mais algumas coisas, né? As vantagens da maturidade. A gente passa a olhar de forma diferente para várias outras coisas. Hoje, se me colocasse hoje, né, o meu emocional no meu corpo de adolescente, nossa senhora, acho que eu ia dar nó em pingo d'água, né? Porque tudo que o que a gente consegue de recurso, que a gente aprende, poxa, um monte de coisa não ia ser problema, né? Maturidade, alguns anos ajudam muito, com certeza. E para algumas pessoas, olha que curioso, né? Para algumas pessoas isso é um problema, né? Claro que tem gente, a pessoa com 70 anos, ela pode reclamar,
com a pessoa de 50, mas você não tem 70 ainda. Realmente, 20 anos fazem muita diferença, né? E aí existem outras questões que não são só questões de aparência, mas questões do corpo também. Mas existe isso, a vantagem da maturidade. E tem as pessoas que não querem envelhecer nunca, né? E aí também pode entrar no transtorno dismórfico corporal. Os diversos tratamentos estéticos para o rosto, porque o rosto marcado é um sinal de envelhecimento, e isso foi visto como algo ruim. Isso é uma coisa que a nossa sociedade mostra muito isso, né? É visto em nossa sociedade. Ah, meu Deus, a pessoa está com ruga, não pode ter ruga. E não estou dizendo que eu não vou fazer nenhum tratamento, não, tá, gente? Quando tiver as rugas, pelo contrário, eu podendo, eu vou fazer sim. Mas isso não é um problema, né? Isso não é um problema, a pessoa querer se melhorar, querer cuidar da imagem. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que eu não tenha visto. Só é problema se for exagero. Eu acho que uma forma fácil da gente. Uma forma fácil, assim, né? Uma forma mais simples também da gente olhar para isso. Quando que a pessoa está precisando de ajuda? Quando a vida da pessoa passa a girar em torno daquilo, a gente se questiona: será que não existe um transtorno? Mesmo que não seja um transtorno dismórfico corporal, pode ser algum outro transtorno. Lembra lá que a gente falou das comorbidades, né? Pode estar associado a algum outro transtorno. E aí é importante essa pessoa procurar ajuda, tá? E às vezes a pessoa não vai procurar também. E aí quem vai perceber que tem alguma questão são as pessoas que estão em volta, né? Inclusive, tem alguns livros na bibliografia que eu vou mostrar que ajuda até, assim, não é só para quem tem um transtorno, mas ajuda e orienta também a família, né? Ou pessoas próximas, enfim. Bom, aqui, agora que eu vi do Jota. Na minha área, o físico é muito exigido. Eu sei que não depende só disso, até porque minha agenda está lotada. De verdade. Eu sei disso. Mas ainda assim, é muito importante ter um corpo sarado para ser levado mais a sério. Isso é verdade. E quem frequenta a academia aqui sabe o quanto que isso é verdade, né? Assim, o ser levado a sério quando a pessoa ela começa na academia e não está dentro dos padrões e quando a pessoa entra na academia e já está dentro dos padrões, né? Ou quando a pessoa consegue se modificar, né, com a academia também. O que que não muda ali na autoestima da pessoa? Isso é bom, né? É, e eu tenho que tomar muito cuidado para isso aqui não parecer uma crítica, tá? Pessoas que fazem isso, não é. Ó. E eu que meu marido é personal, socorro. Eu acho que talvez isso possa ser uma coisa boa, ele pode te ajudar, né? Mas voltando a falar do que eu estava falando antes. Igual a Nutri acima do peso, exatamente. Igual a terapeuta com várias questões emocionais. Imagina, um terapeuta sem saúde emocional. E tem muito, tá, gente? Tem muito terapeuta com muitas questões. Bom, eu estava falando do. Ah, tá. De tomar cuidado, né, para isso não virar uma crítica, mas a gente sabe que hoje muita gente vai para academia. Gente, mais uma vez, isso não é crítica, tá? Quem faz isso, não estou criticando. Mas existem pessoas que estão ali para tampar um vazio, para cuidar da aparência, e a gente sabe, eu sei de várias histórias de fofoca de academia, né, mas enfim, que a pessoa, quando você vai olhar para a vida dela, existem questões. Quando a gente começa a conversar mais, conhecer um pouco da pessoa, existem questões muito sérias ali. E aí, a compulsão dela pode ter se deslocado para a questão da aparência e da autoimagem, né? Eu amo, vou para academia e parece que não tem problemas. Não sei se é por conta do exercício ou da fofoca. Ai. Quem mais quer falar alguma coisa? Vamos falar de cirurgia plástica? E aí não é fofoca, mas estou lembrando agora, apesar de eu não ter colocado nesses slides, a gente nunca sabe quando as pessoas vão falar muito ou pouco, mas enfim. Ó, peraí. No meu meio é mais relacionado a vestimentas. Está sempre arrumada e bonita. Sou arquiteta e já ouvi de um cliente porque minha unha não estava feita. Risos. Aí a vontade é de mandar alguém, né? Falar assim, meu filho, o que que você está pensando da sua vida? Para falar alguma coisa sobre outra pessoa, né? Mas enfim.
Quando a gente fala de autoimagem, eu tinha até visto há um tempo atrás, acho que foi um podcast, né, falando sobre autoestima e autoimagem, mas estava falando, era uma pessoa que era consultora de imagem. E eu achei muito interessante que ela falava que a consultoria de imagem que ela fazia com as pessoas não tinha a ver com um padrão, você tem que se vestir desse jeito. Não. Tem a ver com se vestir da forma que fale de você, da forma que tem a ver com você. Como você se sente confortável. Isso traduz o que você é, né? Então, assim, mais uma vez a gente está falando de não precisar encaixar dentro de um padrão, né? Que é diferente disso que você está me dizendo. Essa pessoa não está com a unha feita, que absurdo é esse, né? Eu estava falando, gente, sobre a questão da cirurgia plástica. Muitos casos melhoram com a cirurgia plástica e outros não, né? Mas vamos imaginar uma pessoa que tem um incômodo, por exemplo, a pessoa emagreceu bastante e aí ficou com muita flacidez. Essa pessoa vai fazer cirurgia, vai melhorar, né? Foi o caso da rinoplastia que eu falei, né? Muitos casos em que a pessoa talvez se encaixe no transtorno, quando ela faz a rinoplastia, realmente melhora, né? Então, ó, concordo com essa fala. Não sei qual foi a fala, porque eu só li agora, mas enfim. Se quiser compartilhar com a gente com o que você concorda ou não. Elisete, Noite. boa Eu... noite. Então, essa questão de que você precisa se vestir como você gosta, né? Assim, como que você acha que vai, que deve passar, né? De você mesmo, e não como o padrão que tá aí te obriga, né? Geralmente. Uhum. É, até porque cada um, se for falar de consultoria de imagem, que zero tem a ver com a minha área, mas isso tem a ver, eu acho que com autoestima e autoaceitação, que era o que estava sendo falado nesse podcast. A pessoa ela se conhece mais, ela passa por um processo de autoconhecimento e aí ela começa a ver aquilo que combina com o estilo dela, né? E o que faz ela, não é ela que tem que vestir, assim, a roupa tem que vestir a pessoa e não a pessoa que tem que vestir a roupa, né? Não é o meu corpo que tem que lutar para entrar nessa roupa, para entrar nesse estilo. Não, é eu que tenho que descobrir o meu estilo, eu que, né? E eu achei muito interessante essa fala dessas pessoas. Era uma consultora de imagem e duas psicólogas, se não me engano, né? Bom, mais alguém? Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu não tenha lido. Ah, olha, eu acho que as perguntas foram respondidas. Aqui uma mensagem. A doutora Deise comentou sobre a questão da sexualidade mais para cima. Deixa eu ver aqui, que eu não vi, gente. Passou batido. Deixa eu ver. Hum, não sei se a Deise está aí, mas se quiser repetir, estou procurando aqui. Ju, ela falou assim: o que você pode falar sobre as pessoas em relação à sexualidade, à aparência? Ah, tá. Agora que eu vi. Bom, é, Daisy, seja mais específica na sua dúvida. Eu fiquei na dúvida se você quer saber com relação a quê? Com relação a se sentir mais atraente, é isso? Não sei se a Daisy está aí. Mas vou falar do que. Aqui, ó. Ah, troca de sexo. Isso é muito complexo, tá? Mas tem muito a ver, tá? Se a pessoa ela não se enxerga naquele corpo, ela não se sente pertencente àquele corpo, ela vai fazer a cirurgia de troca de sexo, pode ser que ela comece a se sentir pertencente ao novo corpo, né? É, não tem como dizer que essa pessoa tem algum transtorno, tá? A gente não sabe. Mas, em muitos casos, a pessoa sim melhora o como ela se sente com a troca de sexo. Se ela não se identifica com o sexo dela, né? O sexo que ela nasceu, enfim, tá bom?
Imagino, não sei se respondi a sua pergunta, tá? Acho que você está falando do gênero, né? Isso, não se identificar com o gênero. E aí tem a ver com a autoimagem, tá? Mas lembrando que mesmo a pessoa não se identificando com o gênero, aí é uma outra questão, tem a questão da pessoa, ela estar congruente, né? A autoimagem dela está congruente com como ela se sente. Então, se ela não se identifica com o gênero dela, mudar o gênero pode ajudar, sim, tá? Não sei se respondi a sua pergunta. Poderia se aproximar, assim, do caso da rinoplastia. Gente, lembrando, cada caso é um caso. Mas se a questão da pessoa for porque ela não se identifica com aquele gênero e ela faz a mudança de sexo e aquilo melhora, ótimo. Se a pessoa tiver um transtorno, independente da questão de gênero, um transtorno dismórfico corporal, tá? Que eu quero dizer, independente da questão de gênero, aquela pessoa vai ter aquela fenda emocional que a gente tinha falado antes. E aí, às vezes, a cirurgia não vai tapar esse buraco, digamos assim, tá? Ah, ela entendeu. Então, acho que responde sua pergunta, né, Daisy? Qualquer coisa pode perguntar, tá, gente? Eu tô vendo aqui as mensagens. Bom, se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, me avisa antes de eu ir passando o slide para a gente ir finalizando. Acho que não, né? Então tá bom, vou fechar aqui o chat, tá? Que eu tô com ele aberto para ler as perguntas. Vou pedir para o Eduardo passar para a gente ir finalizando. Os livros, os principais livros, né? Transtorno Dismórfico Corporal, tá? Da Maria José. Esse livro é um livro mais longo, que, né, mais para estudo mesmo. E o outro livro que eu falei é o do Como Lidar com o Transtorno Dismórfico Corporal, tá? Que é um guia para pacientes e familiares e pessoas que estiverem interessadas. E ele tem uma linguagem mais simples, uma linguagem mais acessível. Pode passar, Eduardo, por favor. Bom, agenda do contato. Curso de introdução, sexta-feira, amanhã, né, dia 1, tá? Temos vagas ainda, então o pessoal aí da área de psicologia que quiser fazer o curso, ainda dá para se inscrever para fazer, tá bom? O curso é quinzenal, às sextas-feiras, de 3 às 8 ou de 4 às 8, se não me engano. Mas tem as informações no contato que eu vou botar aqui depois do telefone. E dia 29 de agosto, às 20 horas, Encontros para uma Vida Melhor, a Gastronomia dos Afetos com Tina Geller, que está aqui. Então, vamos aí já anotar a data e vamos nos inscrever para a palestra da Tina. Dando tchau ali. Pode passar, Eduardo. Bom, temos também no contato o projeto Clínicas, né, que para quem não sabe ainda, é o atendimento psicológico com valores diferenciados para o público em geral, tá? A Clínica Júnior, gente, é a parte prática do curso de especialização em Gestalt terapia. Os atendimentos são feitos por nossos alunos e é realizado no contato, na modalidade presencial e online, tá? E a clínica sênior, que são os atendimentos, na verdade, os atendimentos são realizados por profissionais que já concluíram a formação, ou seja, são profissionais já formados em Gestalt terapia, tá? E eles vão atender em seus consultórios na modalidade presencial ou online, tá? Exceto para crianças e adolescentes. Aí tem que ser presencial. E as informações e inscrições na Secretaria do Contato tem o número, e esqueci de colocar aqui, mas também tem o Instagram do Contato, que eu acho que vocês já sabem, @contato núcleo Gestalt. Tá bom? Pode passar, Eduardo. Gente, muito obrigada, tá? Agradeço a todos pela presença, agradeço a quem participou, tá? Espero ter podido colaborar um pouquinho aí com as dúvidas de vocês, com algum dos incômodos de algumas pessoas. Quem quiser falar sobre depois ou tiver alguma dúvida, estou aqui, tá? Obrigada, Júlia. Beijo. Obrigada, Vitória. Obrigada, Isabela.
Bom, pessoal, é isso, tá? Essa foi a intenção, trazer um pouquinho do tema para vocês. Lembrando que o tema sobre o transtorno dismórfico corporal é enorme, aí tem que ser um mini curso para falar sobre isso. Tem que ser um mini curso, porque é um tema muito longo. Bom, gente, então é isso, tá? Vou me despedir de vocês. Mais uma vez agradeço a todos.